Acadêmicos do Tatuapé. E o caminho do tatu leva ao ouro. Tatuapé, caminho de tatu. Vai levar o ouro. Em busca do ouro. Símbolo da riqueza e da ambição, Mona Lisa. A Zona Leste, olha lá. Olha a movimentação que já tá nessa concentração. Já tá pegando fogo, né? Vamos conversar com os nossos repórteres para sentir este ouro. Wallace Lara. Mona Lisa, quem canta por essa escola, canta com a emoção de 30 anos de carnaval de desfile. Vaguinho está completando hoje 30 anos de desfile. Ele que começou no Rio de Janeiro, na Tijuca, passou pelo Salgueiro, veio para São Paulo há 20 anos e disse que aqui hoje vai cantar com muita emoção, porque já passou um filme pela cabeça dele. Vamos ouvir aí o grito de guerra da Tatuapé, vamos lá. Pires do lado dele. Ouvi lendas do folclore popular, quanta alegria em cada olhar. Piratas em busca do ouro, mil tesouros, encantos, oi, são prêmios, conquistas e glórias. É ouro, quero a vitória e medalhas, meu povo, na força da nossa união. O sonho de gritar é campeão, hoje o povo vai cantar. Feliz, minha vida, meu lugar, minha e Tatuapé, o meu maior tesouro, gira meu pavilhão, é o ouro. Hoje o povo vai cantar. Feliz, minha vida, alô, bateria, qualidade especial. O couro vai comer, vamos, gira meu pavilhão, a luz. A bateria do Tatuapé e lá está na concentração o repórter Dayana Garbim. Chico, Mona Lisa, quem também está coberta de ouro é a Cris Destaque, que vem aqui em frente ao carro, abre alas. Ela está fantasiada de ninfa, a ninfa que profetiza. E eu profetizo, Chico Pinheiro, que ela vai brilhar muito nesse desfile. A profecia já é correta, certíssima. O carro de som na Tatuapé com os irmãos Minueto, gêmeos. Um toca violão, outro toca cavaco. Rodrigo e Rodolfo. Alemão do cavaco sabe tudo. Conversar com a repórter Graziela Azevedo. O que você tem pra gente, Grazi? Oi! Oi, Mona Lisa, olha só, a Acadêmicos tem uma verdadeira corte aqui na frente da bateria. Tem a rainha, que é a Gil, tem aqui madrinhas, imperatrizes e tem o rei da bateria. O rei da bateria, que é o Daniel. E essa bateria tem uma coisa em particular que vai chamar a atenção na avenida, que é um naipe de agogôs. Fica ligada aí, porque a bateria tem uma corte e tem os agogôs. Eu vou tentar chegar ali para você ouvir como é que é o som. Tá ouvindo aí, alemão? Sim, com certeza. É o diferencial. Com certeza, o diferencial da bateria. O mestre Igor, né? E seus auxiliares, o Cupinho, Tadeu, o Wilson, Chocolate, Thalita, Márcio, Ito e Estevam. Tem com 220 ritmistas e o timbal dando esse mundo. O time vai brilhar, né, Chico? Que rei sou eu. Que rei sou eu, sem reinado e sem coroa. Afinal, que rei sou eu. Vamos ver aí o samba da Tatuapé. Caminho de tatu. Fala, Zona Leste.
recebendo aí a bateria. Químicos do Tatuapé, que promete surpresas. Aliás, foi uma noite de gratas surpresas. Tá sendo uma noite de gratas surpresas, né, Paula? Uma noite maravilhosa. Tô gostando demais. Inesperadas, e fazendo bem assim pro coração e arrepiando a pele demais. Dayana, tem alguma surpresa pra gente? Eu quero mostrar pra vocês a fantasia dos meninos da bateria. Olha aqui, ela tá tão quente, isso aqui é tão quente. Todos eles já estão suando muito. Mostra esse aqui pra mim, ó, vem cá. Olha aqui, como você chama? Charles. Charles, o Charles não deu pra ver porque ele teve que ir embora pra entrar na avenida. Todo suado, pingando, Chico, Mona Lisa. Calorão, né? Mas é o calor humano ali, de qualquer jeito vai estar pingando, né? Porque a emoção, a adrenalina ali daqueles minutos ali da concentração e a entrada na avenida são determinantes. Todo mundo transpira. Acadêmicos do Tatuapé, que vai cantar, que vai mostrar pra gente o ouro, o símbolo da riqueza e da ambição. Conferir a ficha técnica do Tatuapé. O presidente, o Eduardo Santos, o carnavalesco, o Mauro Xuxa. Direção de Carnaval é uma comissão de Carnaval e diretor de harmonia, o Edu Sambista. Intérpretes, o Vaguinho e Vander Pires. Enredo, a gente está falando para vocês, né? O ouro, símbolo da riqueza e da ambição. 24 alas, 5 alegorias, 2.800 componentes, nas cores azul e branco. Fala, Celso. O Tatuapé que é uma escola formadora, né? A coreógrafa da comissão, a Mônica, o mestre do primeiro casal, o Diego e a Sara, nunca desfilaram em outra escola. Nunca. E o Xuxa só trabalhou na escola em São Paulo, foi só no Tatuapé. Então, essa é uma verdadeira escola de samba. Exatamente. Tá vendo aí, ó. Você vai acompanhar momentos bem legais desse desfile, tá? Gosta de ouro? Gosta de brilho, de preciosidades? Então confere aí a comissão de frente, o Egito, inspirada no filme Cleópatra, de 1963. A comissão de frente representa a paixão entre a rainha do Egito e Marco Antônio. A paixão, olha, Alice, querida, a luxúria e o desejo entre o casal estão representados pela serpente, que era o animal de estimação de Cleópatra. Esse Brandão é madrinha da escola. Ela foi homenageada 4 anos atrás e se tornou no enredo e se tornou madrinha. Uma querida. A família dela deve vir em algum carro. Você tá curtindo o Carnaval Globeleza? A gente curte quando você participa. Então participa, manda uma mensagem aí para Tatuapé, hashtag Tatuapé na Globo. A gente adora também quando você manda um vídeo. Como é que você curte o Carnaval? Aqui no Brasil? Em qualquer país do mundo? De que jeito? A gente quer ver. g1.com.br/carnaval. Grave e manda, é facinho. Grande sambista, né? Grande ícone do samba brasileiro. Virar na estação 1º de Mangueira. E a Jussara aí, Paula. Um pouquinho a gente. Diego Jussara, onde o ouro é considerado sagrado na Índia.
simboliza a pureza. Eles vêm representando exatamente isso. Voltamos para a comissão. Daqui a pouquinho a gente aparece aí, a gente detalha. Aí a Cleópatra. Comissão de frente, impactante, né? A gente falou isso na maioria das comissões, né? Tem mais aquela de trajes nobres. Olha os dois aí. A paixão dos dois. Bacana que a Mônica Oliveira, coreógrafa, pelo que eu sei, ela faz algo mais contido, no bom sentido da palavra. Que é aquela coisa onde você consegue exatamente ver a tensão toda definida. Entender exatamente o recado, né? Desenho, a estrutura e a formação dos componentes. Ela retoma um mais tradicional, né? Mais clássico. Que alegórico. É isso. São representados pela serpente, que era o animal de estimação da Cleópatra. Agora sim, ó, ao lá eles estão lá. Diego e Jussara, representando a Índia, onde o ouro é considerado sagrado e simboliza a pureza. A Jussara e o Diego têm 27 anos, ambos desfilam pelo 3º ano como principal casal da Acadêmicos do Tatuapé. Estão na escola A4. Cortejando a porta-bandeira. Cortejando, assim, cortejando também. É um cortejo, é um bailar que eu me encanto sempre. Abre alas surgindo na sua tela. Rei Midas. Um toque refletiu. Olha a Crismo. Ganhou dos deuses o poder de transformar em ouro tudo que ele tocasse. Conhece alguém assim? De bom, né? É bom e não é. Você lembra da história onde ele transformou a própria filha em ouro? Tem um lado muito bom. Podia ser tocar objetos, mas não gente. Exatamente. Tem os dois lados, né? Olha o rei aí, ó.
aí há guardiões do templo Partenon, onde Midas foi pedir para abdicar, então abrir mão do poder dele. Quinta escola a desfilar nessa segunda noite de desfiles do grupo especial. Tá aí no seu vídeo. Tá gostando? Acadêmicos do Tatuapé. Tem muita coisa boa ainda, né, Chico? Ainda tem Vai-Vai, ainda tem X9 Paulistana. Vamos fechar essa noite maravilhosa, segunda noite linda. Fala, Celso. Olha, segundo o Eduardo Santos, o presidente, né, 100% das fantasias na escola. Olha, velho. O mestre Igor já está começando a mostrar seu arsenal. Mestre Igor com H. Temos o Tatuapé, que vem falando do ouro, vai desenvolver esse enredo em vários momentos. No primeiro setor, vai falar do fascínio causado pelo ouro na antiguidade, falando a sensação do poder e a cobiça que o ouro gera. Vai falar do ciclo do ouro no Brasil. Depois, no outro setor, vai falar dos atos humanitários que tiveram o ouro como recompensa. Depois de assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel recebeu Rosa de Ouro, uma encomenda do Papa. Deu nome à escola de samba em São Paulo. Depois nós vamos falar da febre do ouro, Serra Pelada, história brasileira. Depois dos mitos, lendas e contos que se originaram no ouro e são contados pela escola. A escola vai mostrar o ouro como pano de fundo para as artes também. E ao fim do desfile, a Tatuapé traz o ouro como recompensa de vitórias, medalhas olímpicas, prêmios e troféus. Eu que já sou mais velho que a galera que tá aqui, vou lembrar do momento de ouro meio dramático. Sempre houve um tempo que o governo pedia para dar ouro para o bem do Brasil. Alguém se lembra disso? Lembra disso? Não, Celso? Pessoas juntavam ouro em casa para resolver o problema da dívida brasileira. E deram toneladas de ouro. E ganhavam um anel de latão, escrito assim, dei ouro para o bem do Brasil. Você vê. Hoje a gente dá ouro negro. Leva. É isso aí. Vamos ver o relógio. O tempo da Tatuapé na avenida. Olha a hora. Flávio Pachel diz aí. 22 minutos de desfile da Acadêmicos do Tatuapé. Duendes aí, a bateria. Que representa a esperança de enriquecimento. Através do ouro, claro, né? No fim do arco-íris tem aí um pote de ouro, tá vendo? Chamou a atenção esse pote de ouro? Não, no fim do arco-íris, né? É? Aí o carro de som com o Vaguinho, Vander Pires, grande intérprete, os dois, né? A direção musical da Ana Santos. E o time é o que eu falei lá no início, os dois irmãos gêmeos, o Rodrigo Rodolfo Minueto, o Alex Fernando de violão, o Marco Vinícius de cavaco, o Celso Vieira de cavaco e o Alexandre também com teclado, mais uma escola com teclado. Tá curtindo o Carnaval Globeleza? Já falei e vou repetir, a gente curte demais quando você participa. A gente está te perguntando, ó, a escola é de um bairro tradicional da cidade, né? A ligação com a comunidade é importante?
Vai lá, responde. Diz o que você pensa. g1.com.br/carnaval. Catecos do Tatuapé, fundada em 1952. Entrada da bateria. Essa bateria, Chico, ano passado, ela teve 3 notas 10. O mestre Igor? É mestre Igor. 3 notas Mestre 10. Igor com H. Figuraça. O Igor com H. De figura. Fechou o carnaval, né? Fechou o carnaval, foi uma grande conquista. Eles Eu lembro. festejaram muito. A gente viu aqui de manhã. A gente sentiu aqui que teve quem ficasse com sono, né? Cheio Não, de era swing. impossível. E É. ainda tem o Márcio Araújo que comanda os tamborins, cheio Tamborim? de charme, style total. Passou aqui nossa queridíssima ex-comentarista dessa Globeleza, Alessi Brandão, que deve estar vindo por aí, hein? Vem aí, já. Esse Brandão é rainha. Sabe tudo. É Deus. O tamborim que a Paula falou é o xodó da bateria. A escola tem um modelo bastante interessante, né? Ela não vende a fantasia, né? Ela doa a fantasia para o componente e depois devolve a fantasia ao final do desfile. Essa fantasia é reciclada para o ano que vem ou então às vezes vendida para o resto do Brasil e é isso que vai custear o carnaval. Perfeito, né? Muito Modelo de legal. administração democrática muito interessante do Eduardo. Consciente, né? Podia ser adotada por alguns administradores públicos. Aliás, tem tanta coisa, né? Ou... Mas esse assunto para outra hora. É pra H1 e pro Bom Dia Brasil. Hora 1 e Bom Dia Brasil, Moraliza. Isso aí, Chico. A ala alquimia chinesa. Essa roupa aí, essa roupa representa os alquimistas chineses. O costeiro simboliza os templos, onde eles eram confinados para buscar o ouro. Bateria muito segura, viu, Chico? Muito valente. Não tá pra brincadeira, não. Ótimas baterias na avenida hoje, hein? Muito, muito bom. Ala coroa. O costeiro vem a coroa de louros que os generais romanos recebiam ao vencer batalhas. Repórter Filipe Mancuso, cadê você? Chico, é claro que o dourado impera por causa do ouro, mas tem muita pedra bonita que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, pedras laranjas, pedras vermelhas e nessa dança, nessa curtição sempre cai uma pedrinha, né? E eu peguei uma. Eu não sou o Rei Midas, mas tô muito bem, tô rico, Chico. Já guardou! Já guardou. Eu ganhei também, já que ele falou, deu a deixa, eu ganhei um diamante do Canuto que ele mandou lá no início do desfile e os diamantes chegaram até mim. De Márcio Canuto. Adoro. Estamos bem, hein, Filipe? Espetáculo. Agora a ala Bandeirantes. No Brasil, os bandeirantes desbravaram o país em busca de ouro. O carnavalesco Xuxa deve ficar super feliz. O carnaval dele tá lindo. Ele falou muito do uso de plumas. Ele adora usar plumas. Então tem quase 70% ali na escola. E é um uso, assim, diferente. Porque hoje as escolas estão optando por outros materiais. Mas é lindo, né? O efeito é lindo. Olha que bonito é isso.
Fala, garimpeiros e a guarda portuguesa. Durante o ciclo do ouro, os garimpeiros usavam vestimentas rústicas. Isso aí não tem nada rústico, né? Tudo lindo demais. Olha as plumas aí, Cheio de gente. luxo, Xuxa. Gosta de glamour. Sim, adoro ouro, Xuxa, e plumas. Bonita a escola. Tá. Você vai vendo pintando aí o carro ciclo do ouro no Brasil e o barro. Vai ver o centro ali, aquelas igrejas de outros tipos. Interior de Minas Gerais, Rio Preto, Jacutina, Mariana e também da Bahia. Chico Rei. Emblemática. O rei que veio da África, depois conseguiu comprar sua liberdade e comprar a liberdade de vários outros escravos. Chico Rei que na travessia de África para o Brasil perdeu toda a família, mulher e filhos jogados ao lado. Chico Rei que foi enredo de Salgueiro nos anos 60. E que foi livro de Agripa de Vasconcelos. Chico Rei também sobre Chico da Silva. Vale a leitura, viu, para saber a história. Chico da Silva que também foi enredo de Salgueiro nos mesmos anos 60. Segundo o casal Anderson e Aline, derretimento do ouro, a fantasia representa esse derretimento realizado pelas casas de fundição durante o ciclo do ouro no Brasil. O mestre-sala Anderson tem 27 anos, desfila 4 na Tatuapé. A porta-bandeira Aline tem 28, é costureira e é casada com o primeiro mestre-sala da escola. O carro aí, chegou. Olha que bonito, o Chico Rei tá ali no meio do carro. Chico Rei era procurado em Ouro Preto, na Vila Rica, para ser padrinho de crianças negras que nasciam filhos de escravos. Porque quando ele apadrinhava alguém, essa criança se tornava livre. Ele comprava a liberdade da criança quando nascia. E há passagens... Salve Chico Rei! e há passagens fantásticas e dramáticas